Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da segurança, ou o princípio da zona de preservação permanente. Veja só, sobre zonas, existem várias situações no processo de abstinência. Nós temos uma técnica de zonas que diz o seguinte: existe uma zona positiva e uma zona negativa. A zona positiva são situações em que o abstêmio pode praticar e que não geram nenhum risco ao seu processo de abstinência. Existe uma zona negativa, onde são situações que, se o abstêmio praticar, ele estará gerando riscos ao seu processo de abstinência. Esses riscos são os riscos de retornar ao universo da adicção, né? Então, existe uma zona positiva e uma zona negativa. Se fosse assim, não haveria problema. A técnica do evite e do procure se refere a isso. A técnica do procure, a zona positiva. E a técnica do evite, essa zona negativa, né? O problema é que quando as duas zonas se juntam, existe entre elas uma zona cinzenta. Essa zona cinzenta é que é o grande perigo, que são algumas situações que, se forem praticadas, podem ou não gerar risco para a abstinência. Quanto maior o tempo abstêmio, mais a pessoa conhece essas zonas e mais facilmente eu diria assim, não mais facilmente, não nesse sentido, mas com maior equilíbrio, com maior discernimento, ele consegue trafegar entre essas zonas, saber o que deve e o que não deve fazer. Aqui nós vamos falar de outra coisa, que é o princípio da segurança, o princípio da zona de preservação permanente. E a zona de preservação permanente não tem nada a ver com a zona positiva, ou com a zona negativa, ou com a zona cinzenta. A zona de preservação permanente é o local, o meio, é o modo que o abstêmio escolhe para se preservar quando tiver em risco, né? Então, se o abstêmio perdeu o emprego, se houve um falecimento de um ente querido na família, se o abstêmio está passando por um momento emocional muito delicado, cheio de reveses na sua vida, se isso tudo está acontecendo com ele normalmente tende a se preservar. Ele cria uma zona de segurança. Então, tem pessoas que criaram a sua casa. Quando a situação está muito crítica, eles se isolam dentro de casa na tentativa de se preservar. Existem pessoas que, quando a situação está muito crítica, elas resolvem participar de vários grupos abstêmios ou grupos anônimos seguidos. Existem pessoas que quando vem esse risco, esse excesso de risco, utilizam medicamentos. E assim sucessivamente. Cada um tem o seu modo, cada um tem a sua técnica de preservação, né? E isso é a zona de preservação. Essa área psicológica ou física ou medicamentosa, seja lá como for, mas essa área de preservação. Esse é o princípio da segurança, o princípio da preservação permanente. A gente percebe também que muitos abstêmios tendem a evitar discussões desnecessárias, né? Isso altera a sua emoção. Isso é uma forma de se preservar, é uma zona de preservação também. Existem vários modos de preservar a abstinência. Esse é o princípio da segurança. Quando tiver com medo, quando tiver correndo risco, quando tiver muito exposto a perigos, a pessoa se recolhe de alguma forma, ou em algum lugar, ou através de medicamentos, e se preserva. Outra técnica que pode ser aplicada na zona de preservação permanente é a técnica do internamento preventivo, né? Se existem várias festividades, se a pessoa vai ficar sozinha e não tem trabalho, não tem emprego, está correndo riscos, ela opta por ficar
internada preventivamente. É o internamento sem ter usado, sem ter passado por um processo de recaída. É um internamento para preservação permanente. Ele é mais raro, mas ocorre. Deveria ocorrer com muito mais frequência. Esse é o princípio da segurança ou da zona de preservação permanente.